gente. Botafogo, vai Campeão jogar. da América e do Brasil. Isso O eu ia atual falar. campeão da América, campeão brasileiro. Respeite o Botafogo. Põe o provável Botafogo E vem de aí. uma ótima exibição Aqui, no Allianz ó. Parque. Renato A Paiva. Natália Ferrão vai Não, relembrar. carioca. Ah, é? Bubu. Ei, bonito. Vai trazer a escalação do Botafogo contra a Universidade de Chile. Tô perguntando pra ver o começo. Vem o glorioso campeão da América e do Brasil. O time de Renato Paiva vem com Paredão no gol. Na lateral direita, Vitinho, que eu já critiquei. Hashtag nunca critiquei. Na zaga, Jair. E dá saudade muita gente no F-Show. E Barbosa, ele capitão Barbosa, do Piratas do Caribe. Na lateral esquerda, Alex Telles. Bom apoio no pênalti também. Na volância, os caras que dão sustentação pro time que engoliram o Palmeiras no Allianz Parque. Marlon Freitas e Gregori. E na armação, como um enganche, já que estamos num torneio continental, enganche Patrick de Paula. Na frente, o Rei Arthur, Santi Rodrigues e ele, ex-seleção, Igor Jesus. Lembrando que o Botafogo já não tem Bastos, não tem Savarino, mas tem Patrick de Paula jogando como armador. E aí, ó que imagens do Botafogo, a festa. Último campeão da 30 de Liberta. novembro de 24. Foi bonito, foi muito bonito. Ô, Prats, o Muito Patrick de bonito. Paula tá jogando bem ali, por hein? 100 minutos. E o Patrick de Paula, Armando? Então, ele tem começado bem o Carteado. ano, Edu. O Patrick de Paula, eu acho que a gente tem que analisar muito jogo a jogo. Fala pra gente. Porque a gente viu um Patrick de Paula ele ocupa o campo muito inteiro, bem, vamos lá. é verdade. Todo campista, Todas como as fala fases Pedro do Ivo Almeida. O que acontece? O Patrick de Paula teve um começo muito bom de carreira, em que nós vimos muito talento, muita força física. Ele teve uma queda, eu não sei o quanto é dentro e quanto é fora de campo também. Ele no Botafogo está tentando escrever uma história ainda. Teve lesão. Tanto é que ele teve uma lesão muito séria, lesão. muito grave. O Botafogo emprestou o Criciúma. O Criciúma caiu para a Série B, ele era reserva do Criciúma ano passado. Ele começa bem o ano. Naqueles 3 meses de banco de horas do Botafogo, todo mundo de férias, todo mundo zerando as Essa férias. galhofa eu não tô gostando muito, mas não. é O o que pessoal tava aconteceu. trabalhando ali, Rafael. Tava devagar. Aí bem, o que mas tava acontece? trabalhando. Nesse tempo, nesses 3 meses que pouca coisa aconteceu no Botafogo, o Patrick de Paula aproveitou bem. Então Sabe quem aproveitou não bem tava esses todo mundo 90 de banco dias? de horas. Os campeões, os que jogaram. Ai. Quem aproveitou bem foi o Patrick de Paula. Tanto é que chega o Renato Paiva e logo de cara na estreia do time no Brasileiro contra o Palmeiras, coloca o Patrick de Paula com o Savarino. E hoje deve jogar o Santi Rodrigues, né? Então, assim, acho que o Patrick de Paula tem tido um bom começo de ano. Talvez como há muito tempo ele não tinha ainda. Mas devagar. Jogo a jogo, jogo duro hoje em Santiago, Infelizmente, depois semana mas que vem mais compreensível, um. Edu. É compreensível. Jogo a jogo. Mas o demonstrativo do jogo contra o Palmeiras foi muito Passo a bom. passo. O demonstrativo do jogo contra o Palmeiras ficou uma você. boa impressão. Mas o que eu entendo quando o Prates fala Obrigado, da Pedro. cautela, Primeira vez. que a cautela, não falando sério, a cautela com o Patrick de Paula não é sobre você desacreditar no potencial Claro. do Patrick. Mas a gente tem que saber, por exemplo, por que o Palmeiras abre mão de um talento como o Patrick. Pois é, cara. Por que o Botafogo empresta um talento como o Patrick ao Criciúma? Então, muitas vezes também, o Patrick nos deu argumentos para essa fala do Prat virar e falar, ó, calma, pera. Agora, ele se apresenta como um cara que tentou aproveitar, sabe, o início da remada ali. Claro. Pô, ele treinou nas Início da remada do férias. ano. E agora tá indo bem. Ele, quando você para ver, num primeiro grande teste ali do ano, né, do Botafogo, no discurso do seu dono, o ano dele começa no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Para mim, são dois elementos ali fundamentais, para entender a exibição do Botafogo. É o Gregori, o posicionamento do Gregori, de como ele não deixa o Palmeiras, sabe, ocupar ali, como chamaria Rodrigo Bueno, entre linhas, e como ele sustenta por ali e ajuda na saída de bola. E o Patrick de Paula, porque apesar do posicionamento ali no campo, ele não é exatamente um enganche. Ele é um dos 3 caras do meio de campo que dá essa sustentação e ele chega para jogar, ele se apresenta. O Bubu fala muito daquela zona 14, se apresenta Fala mesmo, ele gosta disso. ou para associar, ou para finalizar aquela bola Já foi lá, fora. Prats? É um cara de boa finalização. Então, ele está chegando. Não é um enganche exatamente, porque não necessariamente o Botafogo joga com essa figura por ali. O Botafogo estica muito em velocidade, mas ele dá dinâmica. Quando tem que sustentar, ele dá dinâmica para acelerar, para fazer a bola correr e chegar, se apresenta ali como você chamou de todo campista. Então, é muito interessante. Agora, nos deu argumentos recentemente para a gente ter um pouco dessa interrogação. Que Patrick de Paula que entra em campo hoje? É o Patrick de Paula do bom início de carreira no Palmeiras, do bom início de temporada no Botafogo, ou é o Patrick que oscila? Agora, Patrick bem, Gregori bem, Marlon Freitas bem, é o que eu falei do Corinthians. Botafogo larga um pouquinho na frente já. Encorpa, né?
Encorpa. Encorpa o meio campo. Mas vocês sabem que quando começou a Liberta, a Natália... E muito respeito para falar do Botafogo, tá? Botafogo Edu, você de futebol e esquece. regatas, por favor. Mas quando começou Campeão a do Brasil e Libertadores... da América, como bem lembrou, Rafael. E este ano, por conta dessa loucura do texto de o ano começa... As férias. Vou estender 3 meses, Mas deixa pra precisava, lá. né, Edu? Torneio de verão. Teria umas férias de 3 meses? Não, eu sim, mas... Ah. Aliás, vem aí. Mas o... Você não tirou um tempo agora? Sai agora de novo em julho e em Não é outubro. possível. Você acabou de ir para Mas Disney, são ficou lá. fracionadas. Espera sair para contar vantagem. Vamos pro Botafogo, Ok. que pode dar ruim. O Renato Paiva assume, o Botafogo entra na Libertadores e tinha uma galera falando assim, Ih, já não tá na primeira prateleira, por conta do início do ano. Você acha possível virar a chave, assim, como gosta de dizer o Bubu, turning point para, ó, chegou o Botafogo? É difícil a gente avaliar só pelo jogo contra o Palmeiras, obviamente. Mas olhando o contexto do início da temporada, de como as coisas foram encaradas no Botafogo e o recorte, como gosta de dizer o Rafael Prates, o recorte do jogo contra um Palmeiras no Allianz Parque, apesar do Palmeiras também vem encontrando dificuldade coletivamente, o recorte é positivo para o torcedor do Botafogo. O que é? Ele olha, ele vê, como a gente disse aqui na segunda-feira, se não me engano, o Pedro falou, sinais e resquícios daquele Botafogo que foi campeão na temporada passada e fez uma grande temporada. E olhando para a temporada de agora, recuperando um jogador como o Patrick, que pode ser muito importante para o decorrer da... Você tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Você precisa rodar o elenco. Lembrar que o Botafogo dispensou uma galera. Saíram muitos jogadores importantes, jogadores que eram titulares, jogadores que compunham o elenco. Então é importante para o Botafogo hoje largar bem. Eu acho que tem condições técnicas para fazer isso, ainda tem alguns ajustes. O Savarino não está no melhor momento dele ainda, mas é um Botafogo que é para ficar de olho. Ô, Bubu, muita gente ligando aqui, mandando mensagens, dizendo que você Tem uma pro Prates aqui, pegou boa. a camisa do O Zezé de Anderson Camargo. Borges disse que o Prates usa no cabelo o mesmo produto que ele usa para engraxar o sapato. O do Botafogo, que também estreia hoje na Libertadores e é o atual campeão da competição, né? Vai para Santiago enfrentar a Universidade de Chile. Nesse cantinho de Santiago é possível ver uma estrela mesmo de dia, porque essa rua bem tranquila foi batizada de Estrela Solitária. Se para a torcida alvinegra o nome remete ao grande símbolo do Botafogo, aqui é uma referência à bandeira do Chile, que tem uma estrela sem companhia. A relação do Botafogo com o país é também cheia de nostalgia, só que em outro endereço da capital chilena, o Estádio Nacional, onde Garrincha, o grande ídolo do clube, entortava marcadores na Copa de 62. Hoje vai voltar ao palco outro jogador do Botafogo que teve alegrias no estádio com a camisa amarela, guardadas as devidas proporções. Igor Jesus. Ele fez gol aqui ano passado no jogo contra o Chile pelas eliminatórias. Mas, no Botafogo, não é o Igor Jesus que tem mais gols em 2025. E sim, um meia que vem tentando aos poucos reconquistar a torcida, Patrick de Paula. Emprestado ao Criciúma ano passado, ele viu de longe o Botafogo conquistar a América. E nessa volta ao Botafogo, Patrick de Paula vem ajudando até como goleador. Ele é o artilheiro do time na temporada com 5 gols, contando amistosos e jogos oficiais. Quando o Renato chegou, ele falou que ia me usar mais à frente, mais perto do gol. Estou me sentindo bem, estou me sentindo importante. Patrick abriu mão das férias para voltar ao clube pronto já no estadual. Cuidando do corpo e da mente, tem uma equipe particular com nutricionista, psicólogo e preparador físico. Está 4 quilos mais magro do que ano passado. Depois do jogo contra o Palmeiras, o técnico Renato Paiva dedicou um tempo a conversar com ele. Era um papo sobre posicionamento com um chefe exigente. Eu, quando cheguei ao clube, fiz reuniões individuais com todos, para os conhecer não só como homens, mas também como jogadores. O Patrick fez 2 jogos ainda, de facto bons jogos, mas tem que fazer mais, porque isto tem a ver com sustentação, não tem a ver com picos. Picos é do eletrocardiograma, vai acima, vem abaixo. Nós não estamos com picos aqui, nós temos que manter, enquanto campeões e enquanto candidatos ao título, temos que manter este patamar de rendimento muito alto. Com a gigantesca Cordilheira dos Andes na paisagem, a expectativa sobre o atual campeão da América também está nas alturas. É o atual campeão, né? Que a gente já viu estreando no Campeonato Brasileiro,
não tinha visto muita coisa ainda, porque o Botafogo ainda não tinha... Não estava tratando como temporada ainda, né? A temporada do Botafogo, segundo o próprio Textor, está começando agora. Então... Vamos falar uma verdade, porque que o Textor não vai dizer. O Botafogo começou a temporada depois, porque precisava começar mesmo, de maneira irregular. Quando percebeu que não ia conseguir se recuperar no Campeonato Estadual, aí é que largou. Mas que também tinha não um sei interesse. Se tinha, não sei, Tinha um interesse de se recuperar dentro do Campeonato Estadual. Ninguém joga para perder. Não, ninguém joga para perder, mas também não joga com aquela vontade. Ninguém joga né? para Não perder. foi. A gente não viu aquela vontade. Você acha que o Botafogo não queria ganhar a Recopa? Não queria ganhar a Supercopa? Mas aí esse foi o preço de não ter dado atenção ao início da temporada. Queria, mas aí não deu atenção. E isso custou muita coisa individual, inclusive. Por exemplo, o Igor Jesus. Então vamos falar que não é verdade total que o Botafogo vai começar a temporada agora. O Botafogo tentou começar a temporada antes e não conseguiu. Porque tudo bem, você podia até deixar o Campeonato Carioca de lado, mas queria ganhar Supercopa e queria ganhar a Recopa. Né? E não teve condição de disputa nas duas. Não teve porque entrou com um time que seria o principal que não tinha praticamente jogado. Exatamente. Então é e isso. Tinha uma dificuldade, não vamos deixar de lado a dificuldade que tinha, porque o tempo era mais curto de preparação. Estava sem técnico. Estava sem, exatamente. Por isso é que eu acho que não queria que... Estava sem técnico. Ninguém joga para perder, mas também às vezes não tem tanta vontade. E o Textor não acha que estadual mereça energia. Não, estou falando Recopa e Supercopa. Sim, mas aí você chega na Recopa e Supercopa sem ter apresentado nada, formado nada. Mas por que estava sem técnico? Porque o Textor não quis contratar o técnico ou porque ele tomou não de 5 técnicos? Ele mas ele só queria a primeira prateleira também. Ele estava tentando, ele claro. não estava tomando toco, não. Se ele só quisesse primeira prateleira, não era o Renato Paiva o técnico do Botafogo. Sim, mas ele começou tentando... Isso, ele teve que uma hora perceber descer um pouquinho. Mas mesmo assim, tá com cara de acerto isso aí. Tá com cara de acerto. Não sei se veremos um Arthur Jorge 2.0. Não, tá mas com cara de acerto. Com cara de acerto. Eu acho que o primeiro jogo... Mas assim, eu só quero desmistificar esse negócio de... Não, o que vale é agora. Assim, queria ganhar também. É que não deu para ganhar do jeito que queria. Entendeu? Queria ganhar, mas levando numa boa. Não deu para fazer isso. A primeira impressão foi boa. Eu também curti. Contra um Palmeiras que está ainda desarrumado, é verdade. Mas a primeira impressão foi boa. Resultado bom, fora de casa, contra o Palmeiras. E uma estreia difícil, era contra o Palmeiras. Isso. E jogando melhor. Também achei. Então, assim, além do resultado, jogou melhor. Desempenho, E com um estilo de jogo interessante. Foi buscar o resultado fora de casa contra um adversário bom. A apuração do nosso GE. Globo conta pra gente que o Paiva testou 2 formações diferentes para essa estreia na Libertadores, a estreia contra a Universidade de Chile. No treino da terça-feira, ele testou o Santi Rodrigues e o Matheus Martins se revezando no ataque, tá? O Savarino é desfalque, é importante a gente reforçar, porque sentiu dores na coxa esquerda. Então não tem o Savarino, testou um ataque com o Santi Rodrigues e depois com o Matheus Martins. Quer dizer, mantendo o caráter ofensivo, Isso. Né? Ele disse que o Santi Rodrigues talvez não esteja pronto ainda, está se adaptando à mudança de liga. As adaptações de mudança de liga vindas dos Estados Unidos aqui no Brasil foram rápidas. Então, acho que pode acontecer. Se der oportunidade, pode acontecer. Mas o Matheus Martins também tem o mérito dele. Temporada passada deu boas contribuições. Perfeito. Parando aqui o vídeo rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal do Tio do Fogão. E deixar o like é bom, comentar também, para engajar o vídeo e o algoritmo entender que esse conteúdo é de qualidade e distribuir para mais botafoguenses conhecerem nosso trabalho, tá? Aqui em cima tem o nosso Live Pix, você manda mensagens de áudio e de texto pra gente, ali é o Pix do canal, qualquer valor é muito bem-vindo, né? rafoguense10@gmail.com também é o nosso e-mail de contato. Quiser mandar proposta de parceria, de merchan, jabá, manda que a gente troca uma ideia. E temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Tem para todos os gostos, para todos os bolsos, com R$3 por mês, R$5 por mês, que são valores simbólicos. Você ajuda muito a gente aqui a manter... Você ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um ótimo serviço todos os dias, sendo o canal que mais posta horas sobre Botafogo no YouTube mundial. Então, sem mais enrolações,
Bora para reagir a mais vídeos sobre o Botafogo, que hoje enfrenta a Laú no Chile. Falando nisso, hoje, noite de estreia do atual campeão Botafogo, Universidade de Chile, a adversária, e o Botafogo que jogou bem contra o Palmeiras na estreia do Brasileirão, quer repetir o sucesso do ano passado. É o glorioso! O atual campeão da América inicia hoje a caminhada na Libertadores 2025. O objetivo do Glorioso é fazer uma campanha como a do ano passado para tentar o bicampeonato. Tenho certeza que estamos preparados para vencer esse momento, até porque sabemos a qualidade que temos. Tenho certeza que enquanto estivermos a oportunidade de estar podendo disputar a Conmebol Libertadores, iremos fazer o nosso melhor para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é sair com o título. O Botafogo entra em campo contra a Universidade de Chile às 9h30 da noite na casa do adversário. Pelo lado do alvinegro, o principal desfalque é o atacante Savarino. O jogador atuou por cerca de 70 minutos na estreia do Brasileirão contra o Palmeiras, mas precisou ser substituído com dores na coxa esquerda e não viajou com o restante do elenco para o Chile. Sem Savarino, Paiva testou Matheus Martins e Santiago Rodrigues, junto com o Igor Jesus e Arthur no ataque. No domingo, o substituto do venezuelano foi o camisa 11. Além de Savarino, o zagueiro Bastos também ficou no Rio de Janeiro, depois de voltar a sentir dores no joelho esquerdo. Ele se recupera de uma lesão na região e o Botafogo adota cautela neste momento. O jovem Jair será o substituto. O provável glorioso tem John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, Arthur, Santiago Rodrigues ou Matheus Martins e Igor Jesus. Já a equipe chilena não vive uma grande fase. Em 5 jogos no Campeonato Nacional, venceu apenas 2, empatou 1 e perdeu 2. O Botafogo já é um time agora cascudo, campeão da Libertadores, está entendendo essa competição. Tem um adversário fora de casa, não é legal estreia, porque tem o nervosismo, a ansiedade. Mas o Botafogo pode, Cicinho, voltar lá do Chile com resultado positivo. Pode, tem condições para isso e tem time para isso, né? Esse é o fator, um time experiente. Aquele susto de 2023, em 2024 mudou tudo, né? Atual campeão aí da Libertadores, então tem tudo para fazer um grande jogo e tem essa grande surpresa, né, que é esse retorno, né, essa retomada do Patrick de Paula, né, que todos nós gostamos, é um jogador assim que pode fazer também a diferença, então eu acredito que o Botafogo faça uma grande estreia. E Ronaldão perdeu o Luiz Henrique, o Almada que golaço, hein, pela Argentina contra o Uruguai. Perdeu o Eduardo, enfim, não é o mesmo time, mas mostrou muita atitude contra o Palmeiras. Deu um bom cartão de visitas para essa temporada depois do estadual. Achou que eles iam estar numa fase ruim por a saída desses jogadores, mas mostrou contra o Palmeiras. Jogando na casa do Palmeiras, da forma que jogou, por isso que o torcedor está mais confiante, porque ainda tem aquela liga dos jogadores. Não tá, o Botafogo não ficou espaçado contra o Palmeiras. Foi uma equipe que postou bem, triangulou bem as jogadas, então... Essa é a confiança, porque quando muda essas peças, você acaba tendo essa desconfiança. Não tem quem colocar essa bola, mas o Botafogo vem quadradinho aí. Para mim, ainda pode brigar aí e vencer esse jogo com tranquilidade até. Novo técnico na Libertadores, Renato Paiva, mostrou um Botafogo ajeitado no último final de semana. Tô querendo ver esse trabalho mais de perto, Edu. Não, ele é um bom treinador, é um cara que coloca o seu time para jogar futebol realmente para frente. Né? E para mim, Renata, o fundamental num time de futebol é o meio de campo, é o coração do time. Então, você pega Marlon Freitas, Gregory e Patrick de Paula, então esses jogadores eles se encaixaram. Né? E o Gregory, para mim, está sendo uma peça-chave do Botafogo. Ele marca, ele ataca, ele está em tudo quanto é lugar. Então, o Botafogo voltou a jogar o futebol que apresentou no ano passado. Mas vamos falar agora do meu fogão, Lucas Pedrosa. A minha cavalaria alvinegra aí, ó. Bota aí, filho. Vai, Alex. É hoje, estreia do fogão na Libertadores. Estreia do atual campeão da competição. Esse jogo contra a Universidade do Chile, lá em Santiago. O meu Botafogo vai em busca do bicampeonato da América.
A reportagem é do Flavinic. Fala, Flavinho. O sonho deles agora é ser bicampeão da Libertadores. Nesta quarta-feira, o botafoguense volta a acompanhar o time na competição que deu tanta alegria a eles no ano passado. A estreia já é um grande teste contra a tradicional Universidade de Chile, fora de casa. Eu acho que é fora de casa, mas a gente vai ter um time competitivo, acho que o time vai brigar. E se eu fosse chutar um placar, eu chutaria 1-0. Pegadíssimo, tá? Patrick de Paula vai fazer 1. Vamos tomar um empate, mas no finalzinho vai ter um 2-1. Eu acho que, assim, o Botafogo vai começar discreto na Libertadores, igual ano passado. Talvez empate, um 0-0, e vai começar a crescer ao longo da competição. Depois de um mês só treinando, o empate com o Palmeiras no primeiro jogo oficial do técnico Renato Paiva deixou uma boa impressão nos torcedores. Eu acho que o time jogou bem, principalmente depois do Carioca, depois da gente perder a Recopa. Mas eu acho que foi um bom jogo contra o Palmeiras. Sim, o time está se encontrando. A gente tem treinador finalmente. Vamos ver, né? Ainda na expectativa do que o Renato Paiva vai mostrar em termos de trabalho, mas estou muito confiante. Os alvinegros não verão Savarino lesionado em campo esta noite, mas dão uma dica ao Renato Paiva. Eu faria, alguns podem me criticar, eu faria um 4-4-2. Eu botaria 2 a 3 volantes, tá? Com o Patrick de Paula sendo o cara, por enquanto, que é o que a gente tem sem o Savarino, o cara mais à frente para distribuir o jogo. E talvez o Arthur com o Igor na frente. O 4-3-3, o Santi ainda não me passou aquela confiança ainda. Arthur Jorge, Almada e Luiz Henrique, protagonistas do título da Libertadores do ano passado, não estão mais no clube. No total, saíram 16 jogadores e 11 foram contratados. Chegou a hora de Renato Paiva, Arthur, Santiago Rodrigues, além dos remanescentes de 2024, mostrarem que o Botafogo pode continuar no topo da América. Ano passado, nessa mesma época, a nossa expectativa era super baixa, né? Então, assim, agora a gente está renovado e tem bastante tempo para o time se preparar e até chegar nos jogos decisivos da Libertadores. Então, a gente está super com muita expectativa de ser campeão de novo. Eu vejo, principalmente depois desse primeiro jogo, que a gente tem potencial de segurar essa taça novamente esse ano. E uma sorte pra gente, né? Que a gente já tá com 2 taças nas costas, agora vai ter muito mais pela frente. Ai, gente, bota essa diva na tela de novo, que maravilhosa. Põe na tela também, tá, Ité? Quando falar, bota que ela merece aparecer mais uma vez, que ela foi muito maravilhosa. Aí, essa diva, como é o nome dela? Não pegaram o nome dela? Olha essa maravilha, um beijo pra você. Isso aí, estamos com 2 taças nas costas, ela falou. Vamos botar aqui a escalação, meninos, desse Botafogo. Lembrando aí, pra quem... É um provável, tá, gente? Tá. Cadê? Mostra... Pega aí de novo. Mostra ele. Eu falei, Venê, tem como você levantar o seu drone? Tentando, Fernando Diamante. E ele falou, tô tentando. Tentando. Falei, tá bom, que eu sou curiosa. Olha aí, vamos botar essa provável escalação. Aliás, ô Pedrosa, não deve mudar muito disso não, né? A gente tem que lembrar que o Savarino não viajou em relação... informação do jornalista do Globo, Diogo Dantas. O exame saiu, o resultado não teve lesão. Isso é uma boa notícia para o botafoguense, mas ele acabou não viajando, o Savarino. O Bastos, que está num tratamento, já se recuperou da lesão, mas está fazendo um tratamento muito intensivo, então também não viajou. Danilo Barbosa, por conta da pubalgia, não viajou. Marçal também não viajou. E o Cuiabano, que foi expulso na Recopa, não pode jogar essa partida, também não viajou. De resto, tá todo mundo aí à disposição e esse é o provável Botafogo. O John no gol, o Jair no lugar do Bastos, né? Com o Barbosa, essa é a dupla de zaga. Vitinho lá pelo lado direito, o Alex Telles aqui pelo lado esquerdo. Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula. Assim veio o Botafogo contra o Palmeiras, esse meio de campo. Lá na frente, o Arthur e Igor Jesus. E aqui foi o Savarino contra o Palmeiras, mas como ele não viajou, que eu já falei, aí a opção do Santi ou do Matheus Martins. Pedrosa, começo com você. Você escolhe quem aí para essa opção? A maioria, eu vou dizer aí, um recorte que eu coloquei ontem lá no meu Instagram, de botafoguenses preferindo o Santi. Você prefere quem, Pedrosa? Prefiro o Santi também. E eu acho que, novamente, apesar de aí estar parecendo um 4-3-3, ele vai com 4-1-4-1. O Universidade do Chile joga com 3 zagueiros, ou seja, um meio-campo muito povoado. O
Botafogo vai ter que neutralizar bastante esse meio campo da Universidade do Chile. O que combina bem, né? Com três caras aqui de muita marcação, né? Exato, como eu ia falando, eu acho que tem que povoar o meio campo justamente por conta disso. E aí você tem 3 jogadores que podem jogar e sair jogando também. Podem marcar, como o Gregory vai ser esse cara da contenção. O Marlon Freitas e o Patrick de Paula são jogadores também que ajudam na marcação, mas são muito mais atletas que conseguem jogar com a bola. O Patrick de Paula arrisca de fora, o Marlon Freitas consegue com a bola coberta também. E o Santi e o Arthur vão ser extremamente importantes nessa recomposição do Botafogo. O Igor Jesus lá na frente flutuando, como sempre. E a linha de defesa, o Jair, para mim, fez uma boa partida contra o Palmeiras. O Vitinho também, que é o garoto que oscila, também fez um bom jogo. O Alex Telles nem se fala, Barbosa, John. Enfim, é um Botafogo muito forte aí para essa estreia da Libertadores. Tem que pelo menos pontuar, porque vai jogar fora de casa, mas eu acho que é uma equipe que tem totais condições de conseguir um ponto lá, pelo menos, jogando no Chile. O jogo foi muito positivo, né? Só não foi tão 10 de 10, o Vene Casagrande contra o Palmeiras, porque o Botafogo não venceu. Mas ficou mais próximo de vencer, vamos dizer assim, se a gente olhar o todo do jogo, do que o Palmeiras. No final, o John faz uma belíssima defesa, mas no primeiro tempo, sobretudo, o Botafogo teve muitas chances aí, umas 3 chances, em que o Everton também foi muito bem. E aí a gente olha esse Botafogo, que é muito parecido, e o jogo com algumas jogadas em que o Renato conservou do Arthur. E aí uma delas é a que eu mais gosto, são as jogadas de bola longa do Barbosa e do Marlon Freitas. Eles quebram muitas linhas com isso acontecia bastante no ano passado e isso continuou acontecendo nessa temporada aí. Só teve um jogo de recorte, mas já foi o suficiente pra gente entender quem vai ser esse Botafogo de 25, Vene. E se a gente for parar e analisar, Fernandinha, pela primeira vez, obviamente com o elenco principal, o Botafogo não vai ter os seus 3 principais jogadores do setor ofensivo na temporada passada. Thiago Almada, Luiz Henrique, esses 2 deixaram o Botafogo, e agora o Savarino por conta de um problema físico. Primeira vez que o Botafogo vai ver o Botafogo campeão sem esses 3, exatamente, né? Ao mesmo perfeito. tempo. O que antes a gente via jogadores se destacando de maneira individual, eu acho que agora o coletivo do Botafogo é o que vai se destacar. A forma como o Botafogo vai atuar em campo. E eu concordo com vocês, eu também começaria com o Santi, mas não preso na ponta esquerda, como a gente mostra aí nessa escalação inicial. Deixaria ele flutuando também pelo meio, porque é um jogador que tem essa característica de armar jogada também. E manteria o Matheus Martins como opção para o segundo tempo, basicamente o que eu comentei aqui ontem, que eu acho que o Matheus Martins ele consegue render muito mais entrando no segundo tempo, o que não é uma crítica e nenhum demérito ao jogador. De repente, estilo de jogo, entendimento, estilo de jogo. E eu acho que o Botafogo tem que ter peça importante pensando no segundo tempo. Então, eu acho que se antes a gente via o Botafogo se destacando por conta de jogadas individuais de alguns jogadores que são acima da média, eu acho que agora o coletivo do Botafogo é o que vai ser mais importante. Esse rapaz aqui, que eu tava numa expectativa bem alta em relação a ele, que é o Arthur, e nos primeiros jogos do ano eu fiquei, puxa, queria ter visto mais. E quanto o Palmeiras, pra mim, ele foi avassalador, foi um bom cara, um bom personagem e deu muita esperança aí pro torcedor botafoguense pro restante da temporada. Eu gostei muito da atuação do Arthur. Posso só fazer um elogio à diretoria por ter renovado o contrato do John? Eu acho que a diretoria foi muito bem, porque é um jogador que está se destacando e, assim, num futuro próximo, se a gente debater uma possível convocação dele para a seleção brasileira, não seria nenhum absurdo. Tendo em vista a temporada que ele fez ano passado e esse bom começo de ano em 2025, é um baita jogador, então parabéns à diretoria do Botafogo pela renovação de contrato. E o John tem uma coisa do moderno, do goleiro moderno, o Pedrosa, que ele é um 11º jogador com os pés, né? Sim. E ele é um cara que com velocidade de reação, com qualidade de goleiro para agarrar, que goleiro é para agarrar, né? Mas ele é todo completo, o John, né? Ele é crucial. A gente vê o que o Arthur Jorge conseguiu fazer com ele no ano passado e que, logicamente, não vou falar copiar, mas o que o Felipe Luiz faz no Flamengo é muito parecido com o que o John acontecia no ano passado. Que é o quê? Você recomeçar o jogo para você poder abrir espaço lá na frente e dar oportunidade para os seus principais jogadores decidirem o jogo. Então tem muitos momentos que o Rossi participa da saída de bola, era o que o John fazia com o Botafogo no ano passado do Arthur Jorge. E com muita frieza, né? Sem dúvida. Bota aí mais uma vez, Alex, o barulho da minha cavalaria. Ah, ela vai passar hoje, né? Aí, ó. A estreia é importante. Coisa boa. Olha a risadinha do Pedrosa. Tem que fazer ponto para poder passar e decidir os jogos em casa. Isso aí.
Aí, eu acredito no Botafogo, cara. O Botafogo é um time que não é só o atual campeão, ganhou essa casca de campeão também, mas o que a gente viu aí no papel é um bom time, de verdade. E o que a gente viu dentro de campo também. Sim, é com isso certeza. aí, exatamente. E eu falei isso aqui, o Pedrosa, eu acho que vai discordar de mim. Dos 4 grandes, embora o Vasco tenha vencido, eu gostei muito mais do Botafogo. Eu não discordo em relação ao desempenho. Eu só acho assim, quem foi melhor? É questão de resultado. Sim, mas a minha curiosidade em cima do Botafogo era muito alta, assim, para saber como é que seria o Botafogo versão 2025. E eu particularmente gostei. Foi acima das minhas expectativas. E você vai gostar do Santi. Você tá com o pezinho atrás aí, porque o Santi não entrou muito bem. É porque ela perdeu a Almada também, né? Eu só tô com saudade, mas eu confio muito no scout do Botafogo. E se ele trouxe este homem para 2025, é porque ele é o cara. E para quem não lembra, o Almada, ele demora uns joguinhos para encaixar. Sim. Ele não chega e é avassalador. Ele demora uns joguinhos para encaixar, né? Então, esse tempo de adaptação, pensa, é outro país, é outra cultura, é outro futebol, é outro tudo. Isso vai acontecer, então tem que ter um pouquinho de paciência, e paciência é o que eu mais tenho. É isso. Sou uma pessoa paciente. Demorei 4 meses pro ano começar. Se eu pudesse sugerir algo, muita paciência. Quando a gente for falar do Santi, esquece o Almada. É verdade. Quando a gente for falar do Arthur, esquece o Luiz Henrique. Perfeito, Vamos Pedrosa. falar desses jogadores que estão aí hoje. Acho que é bem. isso, esse é a importante. minha cavalaria alvinegra. Isso aí. Teve vitória, hein, Cris? Muito bem, vamos falar do Botafogo, Rodrigo Brandão. Isso, Zé. Vê hoje a estreia do Botafogo, o time que vai entrar em campo logo mais às 9h30 da noite para enfrentar a Universidade de Chile, buscando a primeira vitória nessa caminhada rumo ao Bi da Glória Eterna. O Botafogo teve 2 dias para se preparar, esses 2 dias foram atividades realizadas lá no Chile mesmo e o time está pronto. Serão 2 desfalques, o zagueiro Bastos e o Savarino. Aliás, falando do Savarino, uma boa notícia, não foi constatada a lesão no exame que ele realizou, no exame de imagem. O jogador tem apenas dores musculares, ficou no Rio de Janeiro, está se tratando e quem sabe ele retorne já na partida contra o Juventude no próximo fim de semana pelo Brasileirão. E é justamente na vaga do Savarino a única dúvida para essa partida. Santi Rodrigues ou Matheus Martins? Quem vai jogar na vaga dele? O técnico Renato Paiva deu uma entrevista após a partida contra o Palmeiras dizendo o motivo pelo qual não escalou o Santi Rodrigues. E nós trouxemos, inclusive, essa fala ontem no Papo de Craque 2. Ele disse que o jogador precisa de uma adaptação, ele vem de um longo período sem atuar, vem de um futebol diferente do que é praticado aqui no Brasil e que naturalmente ele vai se encaixando no estilo de jogo do Botafogo. Mas no treino de ontem ele testou as 2 opções, tanto o Santi Rodrigues quanto o Matheus Martins. Por isso a dúvida. Sendo assim, provável time para logo mais deve ter o John no gol, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, que segue mantido na equipe titular, Santi Rodrigues ou Matheus Martins, Arthur e Igor Jesus. A Universidade do Chile vive um momento conturbado na temporada. Ocupa a 9ª colocação na Liga Chilena, são 9 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A última partida foi justamente uma derrota contra o Everton lá do Chile, mas nada disso desanimou o torcedor. Deveremos ter casa cheia logo mais no Estádio Nacional de Santiago. 48 mil torcedores são aguardados para apoiar o time em busca dessa vitória para coroar esse retorno do time à Libertadores, já que há 4 anos a equipe chilena não disputa a competição. O time tem como principal destaque o Arangues, jogador bem conhecido do futebol brasileiro, atuou por muito tempo no Inter de Porto Alegre e reforça a equipe da Universidade. Apesar de ser apenas a primeira rodada, a vitória já se torna importante para o Botafogo, já que no confronto entre as outras 2 equipes do grupo, o Estudiantes de La Plata venceu o Carabobo fora de casa por 2-0. E o resultado positivo hoje permite que a equipe divida a liderança com a equipe argentina. A expectativa é grande por mais uma boa atuação, a exemplo do que foi na partida contra o Palmeiras no último domingo. Mas que dessa vez as bolas entrem, que os jogadores sejam mais eficientes e façam os gols para garantir a vitória. Valeu, Azevedo? Valeu, Rodrigo Brandão. Informações do Botafogo, um compromisso importantíssimo hoje. E se a gente for tirar como base a estreia no Campeonato Brasileiro, a torcida tem que ficar otimista, hein, Gabriel? A ideia é que teremos um Botafogo bem competitivo hoje, né? Com base no que se apresentou diante do Palmeiras.
É óbvio até que a Universidade do Chile é um time abaixo do Palmeiras, mas aí entra aquele elemento Libertadores, né? O jogo fora de casa, a torcida dos caras lota. A Universidade do Chile sabe que a grande chance de avançar de fase é pontuando dentro de casa. Assim, confesso que eu tô no meio do caminho sobre o que esperar pro jogo, porque o Botafogo é o atual campeão, todo mundo sabe, né, no continente que o Botafogo gasta muito dinheiro. Isso pode indicar uma postura um pouquinho mais retraída dos adversários, mas esse ano também o Botafogo não começou tão bem, agora, obviamente, teve uma melhora com o Renato Paiva. Eu não sei como que a Universidade do Chile vai fazer essa leitura. Se ela faz a leitura do, opa, temos um jogo, eu vou pra cima tentar vencer, ou se a Universidade do Chile vai fazer um jogo mais cauteloso. Eu acho que o Botafogo vai ter uma postura parecida com a da partida contra o Palmeiras. Não vai se preocupar tanto em dominar o jogo, vai se preocupar em ser efetivo, em fechar bem espaços, distribuir a sua equipe pelo campo, anular o adversário e tentar aproveitar melhor as chances, coisa que não aconteceu diante do Palmeiras. Essa eu acho que vai ser a postura do Botafogo, um time calculando bem e um time até certo ponto pragmático em busca do resultado. Agora, confesso que eu não sei muito o que esperar do outro lado. Sobre o que o Lofredo falou, discordo veementemente, porque é lógico, não foi só acertos, né? Eu sempre critico o Textor porque eu acho que 3 meses é muito para você buscar um técnico. Tá? Não é só porque o Paiva estava aqui, não. Você pode ter buscado outro técnico. Mas eu acho que o Textor mirou tão alto em técnicos tão renomados da Europa que ele perdeu o tempo. Porque nem é pensando em carioca, essas coisas não. Mas até para você acelerar o processo de você mudar o plano de jogo, enfiar na cabeça dos jogadores um novo modo de jogar, entrosar a equipe com um novo esquema tático, nova formação, novo padrão de jogo. Isso com mais tempo, se com um mês para treinar teve esse salto de qualidade já do Carioca para agora, imagina com, 2 meses e alguns jogos de Carioca você testar aqui e ali uma coisa ou outra. Acho que o Botafogo poderia ter tido, né, mais sorte, por exemplo, na Recopa e até chegar agora mais pronto do que já está, com mais qualidade no jogo do que já está, contra Palmeiras, Laú e etc. Às vezes, quem sabe ganhar do Palmeiras em vez de empatar, poderia ter ganho. Então, acho que esse é um ponto. Dava para trazer um técnico mais rápido do que ele trouxe, se ele não mirasse tão alto em Mancini, em Tata Martino, Rafa Benítez, né, em técnicos tão renomados da Europa. Poderia ter trazido um cara mais rápido e aí ter feito mais, não pensando em Carioca, tá? Porque eu acho que sim, o Botafogo não liga a mínima pro Carioca. E o efeito colateral disso é que as Recopas e Supercopas também vão pro ralo. Não que o Textor não quisesse ganhar a Supercopa sobre o Flamengo ou a Recopa sobre o Racing. Querer sempre quer. Ia ser interessante ganhar mais um título internacional ou ganhar do Flamengo uma final. Mas, dito isso, ele não faria loucuras em busca desses títulos. Uma coisa é eu não querer esses títulos. Querer eu quero? É lógico que eu quero. Mais uma taça na galeria, né? Seria mais um troféu pra galeria. A zoeira ia ali rolar durante uma semaninha e acabou. Agora, fazer loucuras, botar em risco, por exemplo, o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Mundial, porque temos que ter um técnico o quanto antes para disputar a Recopa e a Supercopa, isso ele não faria. Não buscaria um Diniz, não buscaria um Renato Gaúcho livre no mercado desesperadamente para botar aqui e ter um técnico qualquer para buscar a Recopa e a Supercopa, colocando em risco um resultado futuro numa Libertadores, numa Copa do Brasil, brasileiro, com um técnico ruim. Tudo bem, o Paiva estava aqui esse tempo todo. Porém, é o erro que eu falo. O erro está em buscar tão alto técnicos tão mundialmente conhecidos que você podia ter fechado com o Paiva no mínimo, um mês e meio antes do que fechou. Porque ele já estava aqui. Agora, cometer loucuras, pega qualquer técnico, acho que isso o Textor não faria. E isso é diferente de você não querer ganhar. Querer ganhar é lógico que queria. Agora, vai botar o ano em risco por causa disso? Aí não. E sobre o Carioca, é fato. O Botafogo não liga pro Carioca desde que virou SAF. 2023, Botafogo fez um Carioca patético. Brasileirão, virou a chavinha assim que estreou no Brasileirão, jogou a beça. 24, Carioca patético. Começou o Brasileirão, virou a chavinha e disparou. Esse ano, Carioca mais que patético. Começou o Brasileirão, também já, não o resultado, mas que começou agora, uma rodada só. Mas o rendimento, o futebol apresentado disparou de qualidade. É notório que o Botafogo
entra com pé mole, entra se poupando, entra sem nenhuma vantagem nos estaduais e nos primeiro trimestre, vamos dizer assim. Porque o foco está nos campeonatos de mais status, que é a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e, lógico, o Mundial. Então o Loffredo, ele não quer dar o braço a torcer, ele quer insistir ali, coisa que outros já fizeram, aceitaram a ideia de que o Botafogo realmente pode não concordar com essa posição, com essa teoria do Textor, mas que é sim uma coisa praticada no Botafogo, abrir mão dos primeiros meses para ir bem nos outros meses, entender que não é só discurso perdedor, não é desculpinha esfarrapada, é uma prática sim. Pode não concordar, pode achar que ela está errada, mas é uma prática aplicada, é um planejamento, né? O Loffredo está ali lutando contra a realidade, lutando contra os fatos que estão na cara dele, né? O pior teimoso, o pior cego, é o que não quer aceitar ou que não quer ver. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Antes de sair, dá uma moral pro canal aqui, ajuda curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Porque assim você recebe avisos sempre que tiver conteúdo novo, vídeo novo aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um, cabe no seu bolso, ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui. Ali em cima, nosso Pix, rafaguense10@gmail.com, que também é o nosso e-mail de contato. Mande uma mensagem, uma proposta de jabá, de merchan, né, para divulgar a sua empresa, divulgar o seu produto aqui no canal. Estamos abertos a parcerias e eu te respondo lá assim que puder. Aqui em cima, LivePix, manda mensagem de texto e de áudio pra gente. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Obrigado pela audiência. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Já tem mais vídeo no canal.